Saravá, queridos irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu tenho sido muito cobrado ultimamente, e com razão, especialmente dos mais jovens umbandistas. Quem é a mãe Miriam? Da onde ela saiu e o que ela faz? Eu tenho me dedicado nos últimos 27 anos, ao lado do irmão Cário, na construção de um terreiro na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Não apenas dedicado ao acolhimento através de consultas com as nossas entidades, mas também dedicado à disseminação da cultura umbandista. Por sua vez também, desde a década de 80, nós nos dedicamos a escrever em jornais, tendo coluna permanente em diversos jornais de vários segmentos mediúnicos. Vejam. Então, nós temos nos dedicado, nos últimos, pelas minhas contas, 47 anos dedicados ao mediunismo, não apenas à Umbanda, mas também outras searas mediúnicas. Hoje nós vamos falar de um assunto também muito importante. O mês de maio tem trazido, maio de 2025, tem trazido boas notícias e também tristes. Infelizmente, nós perdemos um grande médium, que por mais polêmica e por menos que os irmãos apreciem a doutrina, mas nós perdemos um grande nome do mediunismo mundial, que é Divaldo Pereira Franco. Ele retorna à pátria espiritual neste mês. Mas também temos boas notícias. Nós temos o lançamento de 3 livros importantes. O primeiro, de Pai Diamantino Trindade, que fala da presença do seu Sete da Lira, esse grande Exu, que na década de 70 foi um grande divisor de águas para a Quimbanda. Então é um livro maravilhoso que nós recomendamos. O segundo livro é de Pai Felipe Brasil, da Tenda Espiritualista Aruanda. É o segundo livro desse segmento, onde ele traz uma história maravilhosa, com personagens espetaculares, também no meio dos assuntos, conversando de religião de forma séria, Umbanda trazida de forma séria também. E eu? Vocês vão perguntar. Pois é, eu deixei de escrever já faz um bom tempo, me dedicando unicamente aos vídeos. Eu escrevo um livro dedicado a Umbanda e Quimbanda do Rio Grande do Sul. Porque se a gente parar para ver, Umbanda e Quimbanda do Rio Grande do Sul é pouco falada no resto do país e muitas vezes mal interpretada por muita gente. Então nós trazemos desde a formação do Estado, passando pelas missões jesuíticas, passando pela presença dos bandeirantes, passando por toda essa formação do Estado, porque é um Estado muito recente, por incrível que pareça, a chegada dos primeiros africanos, a chegada dos primeiros colonos de origem europeia, chegando até a presença da Quimbanda que temos hoje, principalmente no nome de Mãe Ieda do Ogum, que é um nome nacional extremamente conhecido na área da Quimbanda aqui do Sul, passando pelos grandes terreiros da cidade de Rio Grande, as grandes festividades de Iemanjá, culminando com a escolha de Ogum como patrono do estado e também padroeiro da cidade de Caxias do Sul. Então nós temos uma longa história ali contando de médiuns, de lutas, de guerras, enfim, da formação de toda a nossa religiosidade. O livro se chama Ruas do Sagrado e se encontra na Amazon, tanto na forma digital quanto na forma impressa, em papel, que você também pode adquirir através da escolha de capa comum. Hoje o assunto é muito instigante. É um assunto que, no mínimo, causa furor e curiosidade. Vamos começar com uma história que você vai adorar saber. Imagine 2 médiums sentadas conversando. As 2 recebem a mesma entidade. Vamos supor, Maria Mulambo. As 2 recebem como pombagira Maria Mulambo. Ok. As 2 estão ali conversando. Uma diz assim para a outra:
Olha, eu sonhei com a minha Maria Mulambo. E a outra pergunta: oh, é verdade? Como é que foi? A minha Maria Mulambo era linda, maravilhosa, tinha um cabelo negro escorrido pelos ombros e usava um vestido preto com detalhes em roxo e um chapéu maravilhoso sobre a cabeça. A outra dizia assim: pois é, eu também tive uma visão, uma clarividência da minha entidade. Mas ela era preta, linda, maravilhosa, com um cabelo maravilhoso, com flores vermelhas, rosas no cabelo, vestida toda de vermelho, com detalhes em preto. E trazia algo na mão. Eu não sei exatamente se um bichinho, poderia ser um gato, poderia ser um cachorro, poderia ser um bichinho qualquer. Eu vi um vulto na sua mão e não sei identificar. Aí você para pensar. Bem, duas Marias Mulambo, uma vestida de um jeito, uma vestida de outro. A pergunta surge é a seguinte: tem estilista na Aruanda? Tem loja de roupas? Você pode encomendar roupas na Aruanda? Se você não pensou nisso, às vezes a gente pensa, porque a gente tem por norma ser uma alma muito de inquirir as coisas, de perguntar as coisas. E, naturalmente, surge essa dúvida: por que as duas entidades com o mesmo nome se vestem diferente? Você também se pergunta, voltando a assistir aquela famosa novela que está agora passando na TV novamente, quem confeccionou a Cacharel de Alexandre, o mais furioso, o mais perigoso e o mais, quem sabe, carismático de todos os obsessores que nós conhecemos. Então, é um personagem da ficção, mas você fica perguntando quem é que confeccionou aquela roupa para ele. E assim por sua vez. E você para pensar e você diz: não, mas isso é coisa de umbandista, isso é coisa de espírita, isso é coisa do Brasil. Aí você passa a pesquisar as roupas, os vestuários das entidades de todo mundo. Aí você vai observar que uma guanin se veste de um jeito. Você vai observar que os espíritos de luz se vestem de um jeito, inclusive na ficção aparecem. E você vai percebendo que existe um padrão, um certo padrão do mundo inteiro, em todas as religiões mediúnicas, em todas as fés possíveis e imagináveis no mundo inteiro. Aí você se pergunta: quem é que cria isto? Como é que pode as coisas serem assim? Nós já reparamos, pelo meu comentário, que os espíritos imperfeitos, os espíritos obsessores, os espíritos vampirizantes, eles sempre se apresentam vestidos de preto. Preto e fosco. As suas vestimentas não brilham. Eles sempre aqueles vultos pretos clássicos que muitas pessoas, todo médium, aliás, clarividente, já viu ou pelo menos já ouviu falar, sempre se apresentam às vezes pelos cantos, sempre sem brilho, fosco, eles não brilham. Em compensação, os espíritos de luz, eles se apresentam sempre com túnicas longas. Vejam bem, não necessariamente é um uniforme, mas geralmente com túnicas longas e uma coisa que caracteriza um brilho muito grande nas vestimentas. Elas parecem fosforescentes, elas têm um brilho próprio, elas são luminosas. E a gente já tira uma conclusão muito simples: espírito de luz brilha, espírito sem luz, obsessor, atrasado, ele não brilha, ele é fosco. Então, uma das coisas que nós podemos concluir, isso generalizando, é que espírito de luz sempre vai se apresentar, como a própria palavra diz, cercado de luz, enquanto que o espírito obsessor não terá luz. E você se pergunta: quem faz o vestuário deles? Quem é que veste essas entidades? Pois bem, nós já fizemos vídeos importantes, inclusive em outra linguagem aqui no canal. Nós precisamos falar um pouco de Akasha, Prana, nós precisamos falar do fluido cósmico universal e tantos outros nomes que essa energia que os Yorubás chamam de axé, que os bantus chamam de inguso, que está espalhado pelo universo, tem.
todas as culturas falam, todas as culturas estudam. E quando isso nós fazemos, quando às vezes o discurso, o estudo se esgota numa fonte, nós vamos para outra. Nós não economizamos fundamento para trazer para vocês. Quando uma cultura se silencia sobre alguma coisa importante, nós vamos procurar em outras religiões, em outras doutrinas, até na ciência, para trazer para vocês uma imagem a mais clara possível nos tempos em que vivemos. Sabemos então que há uma grande energia que se espalha pelo universo, uma energia que toma uma forma semimaterial, uma energia que é a matéria-prima dos mundos, de tudo que existe de material nesse universo de meu Deus, que se chama, como nós vimos falar, Akasha, Prana, Axé, Inguso, tanto faz o nome que você chame. Mas essa energia se espalha como se fosse, como a própria Allan Kardec usou o nome, fluido cósmico universal, se espalha como uma água, semelhante a uma água, por todo o universo. É uma energia espalhada por todo o universo. E quando se faz necessária a formação de um mundo, de um planeta, de uma forma física, de um novo animal, de uma nova até molécula, de um novo átomo, lá ela se condensa e forma aquela matéria. Sendo ela tão plástica e sendo invisível aos nossos olhos, existe uma graduação quase infinita de formas materiais dela. Muitas dessas formas semimateriais desse fluido cósmico universal, desse prana, desse axé, não são visíveis por nossos olhos. Nossos olhos só captam uma determinada faixa. Ele é bem limitado. Ele capta aqui e capta lá, mas não capta para cá, nem para lá. Ele não consegue enxergar tantas formas que existem, mas elas existem. Os aparelhos científicos conseguem perceber esse tipo de forma que existe. É como o próprio átomo. Ninguém enxerga o átomo, mas os aparelhos, os grandes microscópios eletrônicos, enfim, o acelerador de partículas, por aí, mostra e prova que existem esses átomos e que formam toda essa estrutura que nos segura aqui nesse plano físico. Essa energia se espalha e os espíritos têm a capacidade, isso é dito por todas as culturas, de materializar coisas. Um espírito, se ele quer se vestir com as roupas de uma época, como eu estou mostrando agora nessa imagem, ele vai se vestir e ele vai plasmar. O que é plasmar? Pegar essa energia, ele faz pela sua própria vontade, ele consegue condensar essa energia e fazer ela surgir. Por exemplo, essa rosa não estaria aqui se eu sou o espírito e quero ter uma rosa aqui ao meu lado, eu me concentro e consigo criar aqui este vaso com essa rosa do meu lado. Os espíritos fazem isso e desse modo eles conseguem se vestir com roupas de época, eles conseguem plasmar acessórios, conseguem plasmar tudo o que eles querem, somente com a vontade. Por isso que os nossos Exus se vestem de um modo, por isso que os nossos pretos velhos se vestem assim como eu estou mostrando, e até os caboclos desse modo. Eles plasmam essa forma. E o espírito, ele plasma a forma que ele quiser. Inclusive, muitas vezes, ele pode até querer, por alguma razão, se mostrar com a forma animal, que é o caso espiritual de licantropia. Eu recomendo a vocês, para quem tem tempo, eu recomendo um livro para vocês. Infelizmente, não é um livro de nossa doutrina, mas a nossa doutrina da Umbanda, ela fala muito nisso. E este livro explica de uma forma maravilhosa como é esses planos espirituais, como é que eles plasmam essas formas, como é que existe, inclusive, a licantropia, ou seja, um determinado espírito nessa história, ele é obrigado, ele é hipnotizado por um juiz espiritual para que tomasse a forma de um lobo, aliás, de uma loba na história. Eu recomendo o livro Libertação, de André Luiz, que é uma obra-prima,
que fala das regiões umbralinas. É um verdadeiro manual das regiões umbralinas. E no capítulo 4 e 5 é que conta essas histórias. Então, dê uma paradinha e dê uma lidinha só nesses 2 capítulos de libertação que vocês vão se apaixonar. Então, o espírito ele toma essas formas, ele cria acessórios, ele é capaz de fazer o que ele bem quiser, dentro daquilo que ele achar necessário. Mas uma coisa ele não consegue copiar, o que a gente falou no início do vídeo: luz. Se um espírito se apresenta para você refletindo luz, como uma lâmpada, como se tivesse uma luz interna muito grande, não será um espírito atrasado. É impossível reproduzir esse tipo de efeito no plano espiritual. Mas se um espírito chegar com aquele aspecto fosco para você, sem luz, abra o olho. E você médium de Umbanda. Por isso que há diferença entre uma pombagira e outra. Por isso que não existe cor de pele dentro da nossa religião, no plano espiritual. O espírito toma a forma que ele quiser, que ele mais afinizar, que ele tiver vontade. E também dentro de suas estruturas, vamos dizer assim, de trabalho, ele vai assumir a roupagem típica daquela linha de trabalho. Como eu falei, se é uma pombagira, vai se vestir como uma pombagira. Se for uma cabocla, vai se vestir como uma cabocla. Se for uma preta velha, vai se apresentar como uma preta velha. Parece simples, mas não é. É um estudo fabuloso que nós poderíamos ficar por muito tempo conversando com vocês sobre plasmar formas, sobre por que um espírito se apresenta assim ou diferente, porque cada linha tem a sua roupagem espiritual e assim por diante. É um assunto fascinante, mas que deu para ter uma ideia da onde eles tiram essa roupagem, como eles plasmam essas formas e como se apresentam para nós, médiuns clarividentes e médiuns de projeção da consciência. Ou seja, durante o sono, nos desdobramos e nos desdobramos, entramos no plano espiritual. Então agora, como sempre, nós vamos para o nosso querido, amantíssimo, muito amado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então gostou? Semana que vem vamos trazer mais vídeos para você, sempre com assuntos instigantes e que, se não temos o tempo necessário para abordar todo o assunto, pelo menos indicamos boas obras, onde você vai poder, com certeza, encontrar todas as explicações que tanto necessita. Maior curiosidade, maior aprendizado. Então, até lá!